No saguão iluminado do Hotel Atlântico, em Lisboa, o ar estava carregado de risos e conversas animadas de um grupo de turistas americanos. João, o dono do hotel, ajustava uma bandeja de bebidas para ajudar um funcionário sobrecarregado, quando uma mulher loira, com sotaque forte, acenou para ele: "Ei, garçom! Traga mais champanhe aqui." Antes que ele pudesse responder, o grupo inteiro riu, e um homem corpulento acrescentou: "Sim, e depressa, ou vamos reclamar com o gerente." João congelou, o rosto corando de raiva e humilhação, mas o que veio a seguir foi pior. Eles descobriram sua identidade, e o escândalo explodiu. João não esperava que aquele dia comum se transformasse em um pesadelo. Ele havia construído o Hotel Atlântico do zero, com suor e sacrifícios que ninguém conhecia. Aos 35 anos, solteiro e discreto sobre sua orientação sexual, ele mantinha uma fachada perfeita para a família conservadora e a sociedade portuguesa ainda marcada por preconceitos. Mas naquele momento, ao ser confundido com um simples empregado, algo dentro dele quebrou. Ele largou a bandeja com um estrondo, chamando a atenção de todos. "Eu sou o dono deste hotel", disse ele, a voz firme, mas os olhos traindo a dor. Os turistas piscaram, surpresos, e um murmurinho se espalhou. "Desculpe, senhor. Nós não sabíamos", gaguejou a mulher. Mas João já sentia o peso da exposição iminente. Enquanto os hóspedes se desculpavam profusamente, João se retirou para o escritório nos fundos. Seu coração batia acelerado. Porque aquilo o afetara tanto. Não era a primeira vez que enfrentava desrespeito, mas dessa vez, tocara em uma ferida profunda, a sensação de ser invisível, de não ser visto como o homem bem-sucedido que era. Ele pensou em Miguel, o homem que amava em segredo, um artista local que frequentava o hotel como hóspede ocasional. Miguel sabia de tudo, mas eles mantinham o relacionamento escondido, temendo as repercussões. João pegou o telefone, precisando de uma voz amiga, mas hesitou. Ligar para Miguel agora poderia complicar tudo. A família de João era o epicentro de suas angústias. Seus pais, católicos devotos de uma pequena vila no Alentejo, esperavam que ele se casasse e tivesse filhos. Sua irmã, Maria, sempre o pressionava sobre encontrar uma boa mulher. João havia mentido por anos, inventando namoradas fictícias para aplacar as suspeitas. O hotel era seu refúgio, um lugar onde ele podia ser ele mesmo, pelo menos em parte. Mas incidentes como aquele o faziam questionar: vale a pena o disfarce? Ele se sentou à mesa, revendo as finanças do hotel. Os números eram bons, mas o estresse emocional o consumia. Naquela noite, ele decidiu confrontar os turistas no jantar, para afirmar sua autoridade. No restaurante do hotel, decorado com azulejos tradicionais portugueses, João se aproximou da mesa dos americanos. "Boa noite. Espero que estejam desfrutando da estadia", disse ele, com um sorriso forçado. O homem corpulento, agora envergonhado, estendeu a mão. "Senhor, perdoe-nos. Não tínhamos ideia." João aceitou o aperto, mas inside, a raiva fervia. Ele pensou em como a sociedade o via, um homem gay, dono de negócio, mas ainda reduzido a estereótipos. Aquela confusão não era só um erro, era um reflexo de preconceitos enraizados. Enquanto servia o vinho, ele ouviu cochichos: "Ele parece gay, não acha?" Seu estômago revirou. Ele precisava de Miguel mais do que nunca. Miguel chegou ao hotel tarde da noite, após uma exposição de arte no Chiado. Ele era alto, com cabelos cacheados e um sorriso que iluminava o quarto. Eles se encontraram no quarto privativo de João, onde podiam ser autênticos. "O que aconteceu, amor?", perguntou Miguel, abraçando-o. João contou tudo, as lágrimas escorrendo. "Eles me trataram como nada. E se soubessem sobre nós?" Miguel o acalmou: "Somos fortes juntos. Mas você precisa decidir se vai continuar se escondendo." Aquela conversa plantou uma semente de dúvida. João sabia que revelar sua sexualidade poderia destruir sua família e afetar os negócios. Mas o preço da mentira estava alto. No dia seguinte, a tensão escalou quando Maria ligou. "João, mamãe está preocupada. Quando você vai nos visitar com uma namorada?" Ele mentiu novamente: "Em breve, mana." Mas o incidente com os turistas o deixou abalado. Ele decidiu convidar Miguel para um jantar público, como amigos, para testar as águas.
No restaurante, eles riam, mas olhares curiosos os seguiam. Um hóspede conservador, um empresário português, comentou alto: esses dois parecem muito próximos. João ignorou, mas o medo crescia. Aquela noite, ele sonhou com rejeição, acordando suado. Ele precisava escolher, viver autenticamente ou manter a fachada. A pressão familiar aumentou quando os pais anunciaram uma visita surpresa. Vamos para Lisboa ver o hotel, disse o pai ao telefone. João entrou em pânico. Como esconder Miguel? Ele pediu que o amante se afastasse temporariamente, o que levou a uma briga. Você me envergonha de mim, gritou Miguel. Não, mas minha família. A discussão terminou em lágrimas. João se sentiu traído por si mesmo. Ele começou a questionar suas escolhas. Era certo sacrificar o amor pela aprovação social? Enquanto preparava o hotel para a visita, João refletiu sobre sua juventude. Crescer gay em uma vila conservadora fora torturante. Ele se mudara para Lisboa aos 18, construindo uma vida nova. O hotel simbolizava sua independência, mas também sua prisão. Ele ajudou um funcionário gay, dando conselhos discretos, mas para si mesmo, era covarde. O incidente inicial o forçava a confrontar isso. A chegada dos pais trouxe mais drama. Eles elogiaram o hotel, mas pressionaram sobre casamento. Você precisa de uma família, filho. João assentiu, mas inside, morria. Miguel, escondido, mandou uma mensagem: não aguento mais. João respondeu: por favor, espere. Mas o peso era insuportável. Ele decidiu revelar tudo, mas hesitou no último minuto. Os dias seguintes foram um turbilhão para João. A visita dos pais se estendeu, e ele se via forçado a encenar uma vida heteronormativa. No café da manhã, sua mãe comentou: vi você conversando com aquele artista bonito. Cuidado, as aparências importam. João engoliu em seco, sentindo o nó na garganta. Ele sabia que rumores podiam se espalhar rápido em Lisboa, uma cidade que misturava tradição e modernidade, mas onde o preconceito ainda reinava em certos círculos. Miguel, magoado pela distância imposta, começou a se afastar, respondendo mensagens com frieza. Se você não me assume, talvez seja melhor acabar, escreveu ele uma noite. João leu aquilo no escuro do quarto, o coração partido. O hotel fervilhava de atividade, com um evento corporativo agendado. João supervisionava tudo, mas sua mente estava em outro lugar. Ele se lembrou do dia em que conheceu Miguel, em uma galeria de arte no Bairro Alto. Foi amor à primeira vista, mas desde então, o relacionamento era clandestino. Encontros roubados, mentiras para encobrir. Agora, o incidente com os turistas americanos servira como catalisador. Aqueles hóspedes, após o constrangimento, deixaram uma avaliação online: ótimo hotel, mas o dono é um pouco sensível. João leu aquilo e riu amargamente. Sensível? Era raiva justificada contra o desrespeito. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Tejo, João encontrou um antigo amigo de escola, Pedro, que era abertamente gay e ativista. João, ouvi sobre você e o hotel. Parabéns. Mas e sua vida pessoal? Pedro perguntou. João hesitou, mas desabafou. Estou com alguém, mas escondido. Pedro olhou sério: você sabe o custo disso. A sociedade muda, mas você precisa mudar primeiro. Aquela conversa o abalou. Ele pensou nas leis progressistas de Portugal, o casamento gay legal desde 2010, mas na prática, famílias como a sua resistiam. De volta ao hotel, uma crise surgiu. Um hóspede importante, um político conservador, reclamou de comportamentos inadequados, após ver João e Miguel trocando olhares. Não quero esse tipo de coisa no meu hotel, disse o político. João, furioso, defendeu: este é o meu hotel, e eu decido. Mas o homem ameaçou uma denúncia pública. João sentiu o chão sumir. Ele ligou para Miguel, pedindo apoio. Venha, precisamos conversar. Miguel chegou, e eles discutiram no escritório. Eu te amo, mas não posso viver nas sombras, disse Miguel. João chorou: e se perder tudo? A família descobriu indícios. Maria encontrou uma foto de João e Miguel em seu telefone esquecido. O que é isso, irmão?
ela confrontou no jantar familiar. João gaguejou, é só um amigo. Mas Maria insistiu, não minta. Eu sei. Ela chorou, temendo pela reputação da família. Papai vai te deserdar. João se sentiu traído. Como ela ousava julgar? Ele argumentou, meu amor não é errado. Mas a discussão escalou, e Maria saiu batendo a porta. Miguel, vendo o caos, propôs uma solução radical, vamos embora juntos, para o Porto ou além. João considerou, mas o hotel era sua vida. Sacrificar o negócio pela felicidade. Ele passou noites insones, pesando prós e contras. A sociedade portuguesa, apesar de avanços, ainda tinha bolsões de homofobia, especialmente em negócios. Perder clientes conservadores poderia falir o hotel. Uma traição inesperada veio de um funcionário. António, invejoso do sucesso de João, espalhou rumores sobre sua sexualidade para hóspedes. O dono é gay, cuidado. João descobriu e o confrontou, por quê? António respondeu, você tem tudo, eu nada. João o demitiu, mas o dano estava feito. Avaliações negativas surgiram online, misturando preconceito com mentiras. João se isolou, questionando suas escolhas. Ele amava Miguel, mas o medo o paralisava. Em uma sessão de terapia secreta, o psicólogo disse, você paga um preço alto pela inautenticidade. João assentiu, mas a ação era difícil. Ele decidiu um plano, revelar para a família primeiro. A reunião familiar foi tensa. No salão do hotel, João reuniu pais e irmã. Eu sou gay, disse ele, voz tremendo. O pai ficou em silêncio, a mãe chorou, como assim? Isso é pecado. Maria tentou mediar, ele é nosso, vamos apoiar. Mas o pai saiu, dizendo, você me decepciona. João desabou, o preço da verdade doendo. Miguel o consolou, foi corajoso. Mas o relacionamento deles tremia. João precisou decidir, lutar pelo amor ou ceder à pressão. O hotel sofreu boicotes leves, mas ele persistiu. Com a revelação para a família, João entrou em uma fase de turbulência emocional. Seu pai não atendia chamadas, e a mãe mandava mensagens bíblicas, implorando que voltasse ao caminho certo. Maria, dividida, apoiava em segredo, mas temia o escândalo na vila. João se sentia sozinho, apesar de Miguel ao lado. Eu desisti de tudo por você, perguntou Miguel uma noite, após uma discussão sobre o futuro. João respondeu, não, mas preciso de tempo. O amor deles, outrora apaixonado, agora era marcado por inseguranças. No hotel, os negócios oscilavam. Alguns hóspedes progressistas elogiavam sua coragem, deixando dicas generosas. Mas outros cancelavam reservas, citando valores familiares. João contratou um consultor de marketing para combater os rumores. Seja autêntico, transforme isso em força, aconselhou o consultor. João tentou, postando sobre diversidade no site do hotel. Mas Inside, duvidava, era marketing ou verdade? Um confronto direto veio com o político conservador. Ele retornou, exigindo desculpas. Sua orientação afeta minha imagem. João rebateu, saia do meu hotel. O homem ameaçou processos, mas João manteve firme. Aquela vitória pequena o fortaleceu, mas o custo era alto, perda de contatos influentes. Miguel, frustrado, começou a flertar com a ideia de terminar. Eu mereço alguém que me assume publicamente. João, desesperado, planejou um jantar romântico no hotel, convidando amigos próximos. Pela primeira vez, eles se apresentaram como casal. Os amigos aplaudiram, mas um traidor vazou fotos para a imprensa local. No dia seguinte, um tabloide publicou, dono de hotel gay em escândalo familiar. A família explodiu. O pai ligou furioso, você nos humilhou. João argumentou, eu sou eu mesmo. Mas o pai cortou laços financeiros, uma herança prometida. João chorou, sentindo a traição profunda. Maria tentou reconciliar, dê tempo a eles. Mas João questionava, valia a pena o amor se custava à família? Sociedade reagiu mista. Ativistas LGBT o apoiaram, convidando para eventos. João participou de uma marcha no Pride de Lisboa,
sentindo empoderamento. Mas atas online o atacavam, volte para o armário. Miguel o incentivava, lute. Mas o stress afetava a saúde de João, com insonias e ansiedade. Uma escolha moral surgiu quando um hóspede gay jovem pediu conselho. Meus pais me rejeitaram. João compartilhou sua história, não desista, mas prepare-se para o preço. O jovem saiu inspirado, mas João refletiu sobre suas próprias perdas. Miguel propôs casamento, vamos oficializar. João hesitou, temendo mais rejeição. E se a família nunca aceitar? A discussão virou briga, e Miguel saiu, pense no que quer. João ficou sozinho, pesando o amor contra a lealdade familiar. Reconciliar com o pai parecia impossível. Ele viajou à vila, confrontando-o, pai, eu te amo, mas sou gay. O pai chorou, eu te criei para ser homem. João rebateu, ser gay não me torna menos homem. A conversa terminou em impasse, mas uma semente foi plantada. De volta, João encontrou Miguel com malas. Vou embora. João implorou, fique, vou mudar. Miguel cedeu, mas com condições, assuma-nos publicamente. João concordou, marcando uma virada. A decisão de assumir publicamente trouxe novos desafios. João e Miguel anunciaram o noivado em uma festa no hotel, convidando imprensa. Fotos circularam, e reações variaram, apoio de jovens, críticas de conservadores. O hotel ganhou visibilidade como gay-friendly, atraindo turistas LGBT, mas perdendo clientes tradicionais. João calculou as finanças, o lucro subiu 15%, mas o estresse emocional era imenso. A família reagiu mal. A mãe adoeceu de coração partido, culpando João. Maria mediou visitas, mas tensas. Você escolheu isso? Disse a mãe. João respondeu, escolhi ser feliz. O pai, silencioso, enviou uma carta, não venha ao meu funeral. João leu aquilo e desabou, questionando se a autenticidade valia o isolamento. Miguel, otimista, planejava o casamento. Será lindo, na praia de Cascais. Mas dúvidas assombravam João, e se falhasse? Uma traição veio de um amigo comum, que vendeu detalhes para tabloides. Romance secreto exposto. Miguel furioso, quem fez isso? João investigou, descobrindo Pedro, o ativista, por ciúmes. Confrontou, por quê? Pedro admitiu, você tem tudo. João terminou a amizade, sentindo mais uma perda. Sociedade testou limites. Um grupo anti-LGBT protestou fora do hotel, fora pervertidos. João chamou polícia, mas o medo cresceu. Ele contratou segurança, mas inside, tremia. Miguel o acalmava, juntos, superamos. Uma escolha ética surgiu com o investimento. Um investidor conservador ofereceu capital, mas com condições, mantenha discreto. João recusou, não volto atrás. Perdeu a oportunidade, mas ganhou respeito próprio. O casamento se aproximava, mas a mãe piorou. João visitou, implorando aceitação. Venha ao casamento. Ela negou, não posso. João saiu destruído, mas determinado. No dia do casamento, surpresa, Maria trouxe os pais. O pai, relutante, apertou a mão, não entendo, mas você é meu filho. A cerimônia foi emotiva, com votos de amor eterno. João sentiu paz, mas sabia que a jornada continuava. Pós-casamento, desafios persistiram. O hotel floresceu, mas atas online atacavam. João e Miguel adotaram um cão, simbolizando nova família. Mas reflexões sobre sacrifícios permaneciam. Com o casamento, João e Miguel entraram em uma fase de aparente estabilidade, mas as cicatrizes internas pulsavam. O hotel prosperava como ícone de inclusão, atraindo eventos LGBT. Mas João lidava com depressão pós-revelação, consultando terapia. Você pagou caro pela liberdade, disse o terapeuta. João assentia, lembrando perdas, amizades, família distante. O pai, aos poucos, se aproximava, visitando esporadicamente. Estou tentando entender, disse ele uma vez. Mas discussões surgiam, porque não poderia ser normal. João respondia, isso é meu normal. A mãe,
recuperada, cozinhava para eles, um gesto de aceitação. Miguel enfrentava seus demónios, insegurança sobre a lealdade de João. Você hesitou tanto. Uma briga explodiu quando Miguel furtou inocentemente em uma festa. João acusou, traição. Miguel rebateu, você me traiu com mentiras anos. Eles se reconciliaram, mas a confiança abalada. Uma crise social veio com uma lei proposta contra a discriminação. João testemunhou em audiência, compartilhando sua história. Eu fui humilhado, mas lutei. Aplausos, mas opositores o vaiaram. Ele saiu fortalecido, mas exausto. No hotel, um funcionário gay sofreu assédio. João defendeu, processando o culpado. Não tolero preconceito. Isso inspirou outros a se abrirem. Miguel sugeriu a adoção, vamos formar família. João hesitou, e se rejeitarem a criança por nós? Discussões éticas seguiram, certo expor uma criança a isso. Uma traição final veio da irmã. Maria, pressionada pela vila, distanciou-se, não aguento os olhares. João sentiu abandono, você era minha aliada. Ela pediu perdão, mas o dano durou. João refletiu sobre o incidente inicial, uma confusão que mudou tudo. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, tornando-se voz para outros. Anos após o casamento, João olhava para trás com misto de orgulho e arrependimento. O hotel expandira, com filiais no Porto. Ele e Miguel adotaram uma menina, Sofia, enfrentando burocracia, mas vencendo. A família, aos poucos, aceitou, a voz visitando, apesar de tensões. Mas danos perduravam. Saúde do pai declinou, e em seu leito, ele disse, perdoe-me, filho. João chorou, eu perdoo. A morte trouxe closure, mas dor. Miguel e João enfrentaram crises conjugais, mas terapia ajudou. Amor requer trabalho, diziam. João se tornou ativista, palestrando sobre aceitação. O preço da verdade é alto, mas a mentira custa a alma. Sofia cresceu orgulhosa dos pais, mas enfrentou bullying. João a defendeu, ensinando resiliência. No final, João questionava, foi certo revelar tudo, sacrificando tanto? Ou o silêncio teria sido melhor? Será que a autenticidade sempre justifica o sofrimento causado aos entes queridos?